Cuidado com o que você guarda. Amargura, tristeza, ódio, ressentimento, culpa. Guardar tudo isso na sua cabeça, no seu coração, pode te matar, pode te fazer adoecer e você nem percebe. Porque esses sentimentos, eles vão se consolidando dentro da pessoa e eles vão crescendo e se fortalecendo de tal forma que quando ela olha, seu mundo já está cinza, seu dia já está frio, e aí ela não consegue mais se conectar com o céu azul, ela não consegue mais se conectar com uma esperança de um futuro melhor, de um dia melhor, de uma vida melhor. E isso, antropologicamente, tem uma explicação bastante razoável. Imagine que há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, como era protetivo nós sermos atentos às nossas ameaças. Eram animais predadores, era uma falta de proteção física e emocional muito grande. Nesse momento da nossa história, aquelas pessoas que não eram ligadas àquilo de ruim que poderia acontecer, provavelmente elas não estão aqui. Provavelmente elas foram devoradas por algum bicho, por algum predador, caiu em alguma armadilha. Então nós precisamos treinar nossa mente, porque no nosso software original, a nossa programação é: fique atenta aos riscos. Cuidado. O lugar onde você está pode ser muito perigoso. E principalmente aquelas pessoas que estão num processo de adoecimento, como a ansiedade, a depressão, que são patologias que tornam-se disfuncional a vida da pessoa. Elas, exceto por um evento trágico, acidental, pontual, como um acidente, uma morte súbita, as outras questões que nos causam adoecimento, elas chegam de mansinho, elas chegam sem fazer muito barulho e elas vão se instalando no nosso modo, no nosso padrão de vida. E a gente vai se acostumando com aquilo, como a gente se acostuma muito fácil a várias coisas por conta da nossa flexibilidade, por conta da nossa plasticidade neural, a gente vai se acostumando. E uma pessoa que teve um trauma ou que teve uma história de vida muito sofrida na infância, ela passou por fome ou falta de afeto, falta de acolhimento, ela desenvolve um padrão diferente. É como se ela vivesse a vida inteira tentando evitar aquela situação que ela viveu lá atrás. E aí ela deixa de olhar para o mundo de possibilidades e ela começa a procurar situações para evitar o risco. E ela não consegue perceber, por exemplo, que ela merece ser feliz, que ela merece coisas boas. E é muito interessante que é muito comum a gente ver pessoas que escolhem, por exemplo, o pior lugar na mesa, as piores tarefas para fazer, as piores companhias para andar, as piores companhias para casar.
E para elas, aquilo ali é do jeito que é. E não existe outro jeito de ser. Para elas, aquilo ali é normal. Elas não se sentem merecedoras de algo mais, de algo melhor. E quando elas têm essa oportunidade, quando elas encontram uma pessoa boa, elas arrumam uma forma de acabar com aquela relação, de acabar com aquele emprego, de acabar com aquela oportunidade. São as famosas sabotagens, autossabotagens. E isso é muito, muito frequente. Nós precisamos treinar nossa mente para olhar para aquilo que é bom em nós e no mundo. Eu atendo tanta gente que não sabe o valor que tem, que não percebe as habilidades que tem, que não conseguem enumerar estas habilidades. E não conseguem, porque elas não foram treinadas para isso. Mas elas são críticos sobre os seus defeitos, que é uma coisa de muito sofrimento. Muito sofrimento. Para que a gente tenha a capacidade de perceber a beleza, a leveza da vida, a gente precisa treinar nossa mente, treinar nossos olhos. A gente precisa chegar no lugar e olhar como o dia está bonito, como o céu está bonito. Eu adoro fazer meus vídeos aqui no meu jardim, porque aqui é um lugar de paz para mim. Aqui eu conto com a instrumentalização da natureza. São passarinhos, são beija-flor que de vez em quando nos visitam aqui no vídeo. É perfume, é cor. Eu faço questão no meu dia a dia de identificar várias bênçãos. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, treinar nossa mente. E eventualmente vão acontecer coisas ruins na vida de todo mundo. Isso faz parte da vida. Mas nós precisamos treinar para aquilo que é positivo, porque o nosso software original que vem, ele não está atento àquilo que é positivo. Ele está atento àquilo que é negativo. E quando uma pessoa passa por um trauma lá na infância, isso muda todo o seu trajeto de vida. E a gente precisa de tempo em tempo verificar nossas memórias, aquilo que nós estamos guardando, especialmente aquilo que nos causou dor e sofrimento lá atrás, porque tudo isso nos ensina. Eu, Nivalda, sou quem sou hoje, graças ao que eu vivi, de bom e de ruim. Mas não tenha dúvida que aquilo que eu vivi, de negativo, de dor, de sofrimento, me fortaleceu muito mais do que aquilo que eu vivi de glórias. E tudo compõe quem eu sou. Então, a partir de tudo que eu vivi, o que aconteceu comigo, isso é uma questão que eu tenho que estar atento. E tem coisas que nos aconteceram lá atrás e que foram muito doídas, difíceis, e por conta dela eu guardei algumas emoções, alguns pensamentos, algumas crenças. Mas de tempo em tempo eu preciso olhar, será que eu preciso me comportar dessa forma tão defensiva hoje em relação às pessoas que estão à minha volta? Será que eu preciso carregar essa desconfiança absoluta nas pessoas e abrir mão daquilo que a gente não precisa mais,
daquilo que já não faz parte da nossa realidade hoje. Nós precisamos guardar, sim, o aprendizado, a dor não. Porque aquilo que a gente guarda de negativo, ele é fonte de adoecimento. E se eu guardo muito aquilo que é negativo, eu estou dando muito mole para o azar. E um caminho que a gente tem para reconhecer, para avaliar, para aprender, é o autoconhecimento. Por isso, eu falo tanto também na importância do autoconhecimento. Porque essa cachola aqui, ela tem um poder muito grande, mas o de fora não acessa. O acesso, ele é interno, ele é individual, ele é um processo que cada pessoa precisa desenvolver para que você consiga evoluir. A evolução, ela sempre acontece de dentro para fora, nunca de fora para dentro de forma consistente, absoluta e duradoura. Você pode ser provocado por fora, pelo de fora, mas a transformação, ela só acontece a partir da tomada de consciência. E nisso, o autoconhecimento, ele ajuda demais. Ele é uma ferramenta extremamente eficiente para isso. Pense nisso. Até.